Olá pessoal, eu sou o Pacete e esse é mais um episódio do Tech for Business, o podcast e videocast da Sonda Brasil, onde a gente fala de negócios, tecnologia, inovação e vários assuntos que são apaixonantes, mas também complexos. Hoje eu recebo um conhecido já de algum tempo da tecnologia, fizemos alguns eventos juntos, já falamos muito sobre o tema que a gente vai discutir aqui. Walter Hildebrand, ele é CTO da Zendesk, ele vai explicar pra gente o que é esse ecossistema chamado Zendesk. Querido, obrigado, bem-vindo ao Tech for Business e é bom reencontrá-lo, né? Pô, Pacete, prazerzão estar aqui com você, obrigado pelo convite. Você gosta de conversar também, né? Você já esteve do outro lado aqui. Já. Vamos ver se cabe aí no tempo do podcast. Querido, dá uma dimensão pra gente do que é a Zendesk hoje no Brasil, Latam, no mundo. O que contempla esse ecossistema? Bacana. A Zendesk é uma empresa hoje já com mais de 17 anos de vida. Nasceu na Dinamarca, foi para os Estados Unidos. Hoje é uma empresa privada, a gente tem mais de 5 mil funcionários ao redor do mundo, mais de 100 mil clientes, 2 mil deles aqui no Brasil. O que a gente faz basicamente é habilitar a comunicação entre consumidores e empresas, entre duas empresas, de colaboradores com as empresas, é isso que a gente faz. Ou seja, o que é vital aqui, né, o DNA literalmente de uma relação de consumo, comercial, de comunicação e por aí vai. Nessa corrida, eu vou chamar de corrida da IA, porque a gente tem falado muito sobre inteligência artificial generativa, mesmo não sendo uma tecnologia nova, mas o contexto é novo. Dentro desse contexto, como que a Zendesk está jogando, para usar esse termo, né? Qual que é o grande desafio quando a gente fala desse movimento em que a AI generativa já transformou muita coisa? Então, assim, Pacete, é fato que está acontecendo uma grande disrupção do ponto de vista da nossa indústria de CX, ou de atendimento ao consumidor, por conta da IA. Né? É uma daquelas grandes movimentos tecnológicos que afeta o atendimento. Lá atrás tiveram outros semelhantes. Né? Então, você lembra antes do telefone, por exemplo, todo atendimento era presencial. Antes da rede social, talvez eu só tivesse 1 ou 2 canais para falar com as empresas. Né? Então foram grandes mudanças tecnológicas que trouxeram grandes mudanças no atendimento. E a inteligência artificial é outra, que vem também para mudar o atendimento. É possível comparar essas mudanças? Eu estou lembrando aqui do lançamento do iPhone, por exemplo, 2007. A gente vai para quase 20 anos já, na verdade, né? É proporcional ou quando a gente fala hoje de GenAI tem outros elementos que não dá nem para comparar em termos de disrupção, de transformação? Eu acho que tem. Porque o que a gente vê é que a inteligência artificial ela vai mudar basicamente 3 pilares, tá? E que são pilares vitais para qualquer corporação. Então, primeiro, do ponto de vista de volume. Né? Então, a inteligência artificial ela consegue atender muito mais gente do que as tecnologias que hoje já existem. Né? Então, eu consigo responder a um consumidor em milissegundos, né? Enquanto um agente talvez fosse responder em minutos. Então, a ordem de escala é muito grande, então eu consigo atender muito mais gente. O segundo pilar fundamental é qualidade. Né? Então, esses mecanismos eles vão aprendendo, eles vão sendo treinados e eles respondem com uma efetividade muito maior. Então, diminui a quantidade de recontatos, a taxa de resolutividade é maior, porque aumenta a qualidade. E o terceiro pilar para as empresas, que é fundamental, é a questão do custo. Né? Eu consigo, com um custo muito marginal, atender mais clientes. Né? Então, pega, por exemplo, um atendente, né, que, por exemplo, por telefone, às vezes leva 15, 20 minutos para atender uma chamada de voz. Ou você pega um atendente respondendo um e-mail, leva minutos. Puxa, o custo de eu fazer isso, né, sem uma pessoa e responder um monte de clientes ao mesmo tempo, o custo é muito marginal. Né? Então, eu acho que esses 3 pilares são pilares que têm muita conexão com as demandas e com as aspirações das empresas hoje em dia, que é volume, qualidade e custo. Teria um desafio da qualidade, porque a gente até falou sobre isso. Muita gente hoje acha que GenAI ainda que a GenAI se resume a um chatbot, quando na verdade o chatbot ele é um pedacinho de você falou de CX, né, de uma experiência que vem evoluindo. E qualidade, porque mesmo hoje, com todo o avanço e com esse novo cenário,
às vezes mesmo o simples ele não está sendo bem feito, né? Mesmo você conversando com o chatbot ali, que às vezes é muito mais limitado, onde que tá? Para a gente garantir essa qualidade? Aí acho que tem várias lições de casa para as empresas, né? Eu acho que assim, o momento hoje da GenAI, ele já percorreu uma primeira etapa, que é saber falar. Né? Então, hoje você tem mecanismos que falam muito bem. Né? Percorreu um segundo caminho, estão percorrendo um segundo caminho que é conhecimento. Estão abastecendo esses mecanismos que sabem falar com conhecimento. Seja conhecimento que está disperso por aí, ou seja conhecimento interno das empresas de políticas, processos, assim por diante. E o terceiro, que talvez seja o mais desafiador desses mecanismos, é a questão do reasoning, né? De tomada de decisão. E é aí que a gente está hoje. Né? As empresas elas estão começando a experimentar essa tecnologia e aí estão se questionando, é confiável? Até onde eu posso ir? O que eu vou deixar na mão dela? O que eu vou falar? Não, deixa isso comigo que eu respondo. Né? É um processo de amadurecimento da indústria, do consumidor. Se você olhar lá para trás, né, para ser eu e você, a gente já tem uma carreira de tecnologia grande, a gente está vivendo, as empresas estão vivendo um paralelo muito similar ao que aconteceu com a computação em nuvem lá atrás. Então, se você lembrar bem, eu e você, a gente tem uma bagagem de tecnologia, você vai lembrar que as empresas se preocupavam assim, poxa, mas onde os meus dados estão? Quem faz backup? Se der problema, para quem eu ligo? E tinha muito governo, muita instituição financeira, área médica, enfim, que lá atrás falava assim, não, calma, vamos devagar com a computação em nuvem. E foi um processo natural de amadurecimento, pouco a pouco, começando pequeno e tal, e crescendo, expandindo, e hoje a computação em nuvem é uma realidade em todos os segmentos. Eu acho que a gente vai seguir o mesmo processo com a inteligência artificial das empresas ganhando confiança e expandindo o uso. É interessante você mencionar a computação em nuvem, cloud, porque muitas indústrias que a gente tem hoje, tipos de serviços, plataformas, até a conveniência que a gente tem hoje, ela só existe por causa da nuvem, né? O custo que você tinha antes de ter um data center, de ter... Talvez só grandes empresas, grandes bancos tinham ali um data center dedicado. É interessante porque mudou não só em termos de comportamento, mas mudou mercados e indústrias, né? E eu acho que é exatamente o que vai acontecer com a inteligência artificial. Quer dizer, a gente vai criar novos empregos em cima de inteligência artificial, novas aplicações em cima disso, e vai chegar um momento que a inteligência artificial ela vai ser consumida, vai estar embedada dentro de tudo que a gente está consumindo. Né? Você não vai falar assim, eu quero contratar a inteligência artificial. Não. Ela vai estar dentro do que a gente vai estar consumindo. Até a ideia, né? Eu acho que até é que agora a gente menciona muito a inteligência artificial, mas vai chegar num momento que não faz sentido, né? Ela vai estar tão intuitiva e tão transversal a tudo que a gente faz. Uma curiosidade aqui, e aí voltando ao exemplo do chatbot, mas em termos de aprendizagem, né? Acho que a gente tem uma curva já de aprendizagem nessa interação máquina-consumidor. O que a gente aprendeu já do que não fazer e do que fazer? Acho que para encontrar um ponto de equilíbrio aqui. Eu acho que o que fazer, eu acho que é, primeiro, ter definido objetivos muito claros de uso da inteligência artificial. Né? Às vezes a gente conversa com algumas pessoas, né, e fala assim, eu quero um aumento de produtividade, um aumento de eficiência, né? Eu quero que a inteligência artificial ela seja empática, tenha qualidade. Então, o primeiro ponto que acho que o que fazer é ter objetivos claros. Né? Quando você fala que você quer que a inteligência artificial seja empática, tenha qualidade, eu sempre venho com a seguinte pergunta, eu falo, como é que você mede? Até porque a empatia está num campo subjetivo aqui também. Perfeito, né? É esse o ponto. Né? Então, às vezes, um mecanismo empático quer dizer assim, o consumidor deu uma boa nota, então eu vou medir a nota daquele atendimento para ver se aumentou ou diminuiu depois daquele projeto. Ou, para outras empresas, qualidade é o consumidor comprando novamente, comprando com mais frequência. Então, estabelecer metas claras de como medir o resultado desse projeto de IA que você está pleiteando. Né? Eu acho que tem outras coisas que a gente pode falar. Então, por exemplo,
quando você olha do ponto de vista organizacional, que eu acho que é fundamental, coisas a fazer também é ter uma cultura dentro das empresas onde IA não é restrito a uma área, né? Não pode ter o departamento de IA. Eu acho que IA ela tem que estar cross dentro de toda a empresa, né? A empresa oferecendo IA da porta para fora, mas usando IA também da porta para dentro, né? Uma das grandes preocupações que a gente vê é a questão da IA paralela, né? São, assim, todo dia eu e você a gente recebe um monte de notícia de novas soluções, novas coisinhas, novos truques de IA. A gente começa a usar, né, dentro de casa, a gente quer usar na empresa, né? Mas quem garante que ao usar isso dentro de empresa, toda a confidencialidade, o sigilo dos dados, aquilo ali está garantido, né? Se eu subir uma planilha ali de, sei lá, de folha de pagamento, né? Aí meu colega do lado pergunta quanto o Walter ganha, né? Será que esse dado está protegido ou não está protegido? Então, é fundamental que as empresas elas tenham essa preocupação de ter soluções homologadas, seguras, para os seus funcionários usarem dentro de casa, nas corporações, para evitar esse uso de que o funcionário use essas coisas que vêm de fora, né? Sabe que você me fez relembrar aqui, eu sempre gosto de citar esse exemplo, e tem a ver um pouquinho sobre até desconstruir alguns mitos, para quem está um pouco distante, talvez, dessa junção de tecnologia com o mundo corporativo. Eu lembro, ChatGPT 2022, ali, novembro de 22, foram saindo várias notícias, né? Ah, não, a Amazon proibiu o uso do ChatGPT, tal empresa. E aí, naquele momento, as pessoas questionavam, né? Não, mas essas empresas não querem inovação e tal. E faz muito sentido, porque eu trabalho num banco, eu estou colocando informações ali, talvez de forma ingênua, para um relatório que eu tenho que apresentar, eu estou colocando informações estritamente confidenciais para um. Claro que você tem diferentes perfis, né? Você tem um perfil que é mais corporativo, mas é legal aqui, e por que eu trago esse exemplo? Para você diferenciar aqui, porque muita gente olha e fala, não, caramba, então dentro a empresa X vai usar uma inteligência artificial de um conhecimento que está no mundo inteiro e tal. Não, a gente tem guarda-reios, a gente tem, logo no início da tua resposta, você falou sobre o cuidado ali, né, com o treinamento e tal. Dá uma distinção para a gente, porque isso é muito importante, de entender, não é bagunça, né? A gente, dentro da companhia, você tem ali ecossistemas, você tem limites de até onde essa IA vai ou não. Não é bagunça, é governança. A palavra-chave é governança, né? Você não quer, que nem você falou, que dados financeiros da sua empresa sejam vazados e estejam públicos. Como eu não quero que dados de folha de pagamento sejam vazados e estejam até dentro da empresa sendo compartilhados. Então, as empresas elas têm que ter, primeiro, identificar quais são aquelas soluções que se aplicam, que fazem sentido para a sua própria empresa, tá? Disponibilizar, treinar os seus colaboradores a usar a solução, casos de uso, assim por diante. Mas o fundamental é o reverso. É aquele treinamento cultural de falar assim, escuta, não usem coisas externas, né? Não peguem dados nossos e coloquem em outros mecanismos não homologados pela empresa, né? Porque a gente sabe, né? Quer dizer, tudo bem, eu posso até bloquear ali no notebook, mas o cara está com o celular do lado, né? Então, ele vai, sobe o arquivo não sei aonde, baixa no celular, pronto, subiu, burlou, né? Então, assim, é o homologar coisas, mas tem uma tarefa fundamental de aprovar e treinar as pessoas a não usarem de maneira errada. Walter, aqui eu adicionaria que talvez, eu estou tentando pegar a comparação com o cloud, né? Mesmo que cloud envolva todo mundo, no caso de cloud você tem, acho que tem os guardiões ali, quem se relaciona muito ali com o cloud,
tecnicamente falando, tava um pouquinho mais restrito à tecnologia. O exemplo que você está dando agora é assim, a governança de inteligência artificial ela é um assunto de todo mundo, de ponta a ponta numa empresa, né? Do trainee até o CEO. Isso é interessante porque mostra a complexidade. Agora, baseado na experiência que você tem de conhecer muitas indústrias e muitos perfis de companhia, quem hoje está responsável por cuidar da governança? Assim, quem que vai ter esse olhar que você falou, né, de cuidado, que é um olhar muito cross? Quais os casos que você vê? Então, eu vou dizer que nesse momento de hype da tecnologia, eu diria que a área de TI é aquela que tem que olhar para isso com mais cuidado, com mais carinho, né? Por ser uma tecnologia que está todo mundo descobrindo o que pode fazer, o que não pode, os limites, assim por diante. Eu acho que, historicamente, TI sempre fez esse papel e eu acho que é o dono da bola de guardar isso daí. Agora, aqui tem um ponto interessante. De novo, é o exemplo que eu dei, né? Ao invés agora de você estar, num caso precisa da tecnologia, ao invés de você estar falando apenas de uma tecnologia ou de uma ferramenta, você está falando de uma questão cultural, comportamental. Isso muda o perfil de quem está hoje trabalhando diretamente na tecnologia, porque a gente sempre, eu falei para você nos bastidores, né? Aqui o Tech for Business a gente tem gente de negócio que está buscando um repertório de tecnologia, e gente de tecnologia buscando um repertório de negócio. Muda muito e aqui vai até no teu dia a dia ali o perfil da tua equipe, né? Você sendo um CTO. Tá mudando assim as skills necessárias para quem é de tecnologia, tem mudado muito? Pacete, hoje você não... quando você abre uma vaga de emprego, você praticamente não coloca que você procura alguém que tem habilidades em Office ou que fale inglês. Você praticamente não coloca, porque isso já virou, entre aspas, commodity. As empresas esperam isso dos seus colaboradores. Se a inteligência artificial hoje é uma tecnologia nova e que nós estamos aprendendo a trabalhar e ver os benefícios assim por diante, logo mais ela vai virar um pré-requisito básico para qualquer pessoa. Seja a área que ela for, se ela é do marketing, de TI, de vendas, aonde ela estiver, ela vai ter que ter experiência com inteligência artificial dentro da área que ela trabalha. Entendeu? Então, aí ela vai passar a ser um pré-requisito para todas as vagas. Aqui tem um desafio grande, e esse desafio é interessante como você vai trazendo aqui as áreas que têm alguns desafios específicos. Você falou tecnologia, né? A área de RH, de pessoas ali, tem um desafio hoje enorme de treinar, porque está muito claro o que você falou. A inteligência artificial como repertório, ela está virando commodity, mas como que eu vou treinar, né? Como se treina uma equipe de marketing para falar de inteligência artificial e uma equipe jurídica? Eu acho que isso aparece muito também, né? Qual é o tipo, o perfil de repertório para cada área ali? Eu acho que para cada área você vai ter necessidades maiores ou menores. Então, vamos pegar, por exemplo, uma área de marketing, né? Que pode ter ali criação de peças, de campanhas, banners, uma série de coisas. Então, é óbvio que para esses caras, uma ferramenta de criação de imagem, de criação de vídeos baseada em inteligência artificial, ela é super importante, né? Porque assim, é um negócio que é feito especificamente para uma coisa que é core, uma competência core daquela área de marketing. Agora, se você vira, por exemplo, para uma área comercial, por exemplo, talvez seja uma IA que seja capaz de se conectar a várias fontes, ter insights sobre prospects, gerar informações, um plano de trabalho, assim por diante. É outro perfil de solução baseada em inteligência artificial. Então, eu acho que é identificar em cada área dentro da empresa qual é a capacidade core daquela área e buscar por soluções que entreguem aquele core que é relevante. Tem muitas camadas, né? Não só a camada da área, não só a camada cultural, a camada da própria ferramenta ali. Ou seja, você tem inteligência artificial para praticamente... As configurações que você tem aqui são inúmeras, né? Muito interessante. Ou seja, só reforça o quanto que a gente vai ter que repensar e entender muito rápido toda essa estrutura. É isso aí. Voltando à parte ali da interface com o consumidor, nós, né, e usar a palavra consumidor aqui é generalizar em todos os níveis, mas voltando ali,
Humanização. Você falou de empatia, eu fiquei pensando muito. Humanização. Hoje, de novo, reforçando que a palavra consumidor ela é muito generalista. Mas eu lembro que a gente teve muita discussão. Ah, não, a gente precisa humanizar mais essa interface. Hoje, se você olhar para os clusters de consumidores, para os perfis, tem uma demanda? Ah, não, eu quero que essa interlocução como a GenAI seja mais humana para mim. Ou não, nem me importo com isso. Eu quero que o meu problema seja atendido. Essa discussão está muito presente? Tá muito presente. A gente roda uma pesquisa todo ano, chama CX Trends. 74% dos consumidores falavam assim, não me interessa se eu estou sendo atendido pela IA ou por um humano. Eu quero o meu problema resolvido. Tá? E que tipo de problema? Quando você olha para o espectro de tudo que são as interações, né, você vai ver que tem uma boa parte ali que talvez sejam interações de baixo valor. Tá? Qual é o status do meu pedido? Né? Quando vai chegar o meu pedido? Então, são situações que vão chegar para um ser humano, que até hoje chegavam para um ser humano, e o valor que ele agregava naquilo era baixíssimo. Né? Ele entrava no sistema, consultava o status do pedido, via quando ia chegar, respondia e acabou. Quer dizer, quanto tempo você perdeu por uma interação simples, de baixo valor? Tá? Cara, 80% de tudo que são as interações são de baixo valor. Esses 80% são grandes candidatos à automatização, ao uso da inteligência artificial. É lógico que é uma inteligência artificial que é mais humanizada, que vai falar bem, que vai ser descontraída, vai ter o tom de voz da empresa, assim por diante, mas são interações de baixo valor. E sobra aquele 20% das interações que são interações de alto valor. Né? Então, é o cliente que, por exemplo, está com um problema há muito tempo e não consegue resolver, passa para um ser humano. Você já tem um nível de complexidade diferente. Ou então é aquele consumidor que quer fazer um upsell, quer fazer um cross-sell. Então o humano vai conseguir discutir, entender a perspectiva do porquê, não porquê. Essas são interações que são passíveis de serem atendidas por um humano. Mas, de novo, eu acho que o grande asset, a grande inteligência das empresas daqui para o futuro é como elas vão equacionar essa estratégia de humano e inteligência artificial. Né? Então, para determinadas coisas é só inteligência artificial, para outras é só humano, para outras vai começar num caso, vai começar com a IA e transbordar para o humano. Então, quando fazer, em que situação, para qual cliente, de qual segmento, de cada produto, essa é a grande estratégia. É jogar esse jogo híbrido e saber quando que passa de um para outro. E você vai mudar muito a estratégia também no meio do caminho, né? Porque você vai entender que, não, isso aqui, mesmo estatisticamente eu entendendo que poderia ser automatizado, no meu contexto, no meu negócio, ficou claro que não, então eu volto. É um período ali de adaptação e de teste muito, muito intenso também. E não tem uma regra de ouro, tá? Não tem uma receita mágica. É empresa a empresa, segmento a segmento, conhecendo o seu cliente, é que você vai definir qual é a melhor estratégia para sua empresa. Walter, e a questão multiplataforma aqui? Porque, de novo, né, quando a gente pega todo o histórico do CX, ele vai se sofisticando conforme a gente hoje... Olha o tanto de plataformas que a gente tem. Né? A gente tem Last Mile, a gente tem mensageria, que no Brasil é case global, tanto que o WhatsApp é forte aqui. A gente tem cada vez mais canais ali onde você precisa ter uma interface. Agora, eu não estou mais falando sobre a IA como impacto, mas os novos canais que vão surgir a partir daí. O quanto que isso aparece já como preocupação, ou como estudo, como monitoramento, e o quanto que isso pode ser complexo também, considerando que a gente está falando aqui de velocidade e de escala. Eu não vou nem dizer novos canais, mas eu acho que a regra do jogo é a IA multimodal, ou a IA omnichannel. É aquela que é capaz de escutar o que está acontecendo em todos os canais, pela linguagem de cada canal, seja voz, seja texto, seja o que for, e que seja capaz de interagir de maneira omnichannel em qualquer um desses canais. Hoje, paciente, a gente fala muito em
de novo, nós estamos no meio do hype, né? Então, para muitos, IA hoje é sinônimo de um chatbot, né? Mas, na verdade, a IA, no caso do chatbot, ela é um mecanismo de deflexão das interações, tentar resolver, tirar uma parte do que chegaria para os humanos. Mas esse mesmo paradigma ele pode valer para qualquer canal, né? Eu posso mandar um e-mail e a inteligência artificial responder esse e-mail. E só em determinados casos ou situações passar para um humano responder. Voz é um caso ótimo. A gente tem clientes, setor aéreo principalmente, que usam muito a voz. Por quê? Porque é da indústria, é do perfil do cliente, assim por diante. Então, assim, voz é um canal que vai morrer? Jamais. Voz tem aplicação dela. Mas eu posso usar IA na voz, né? Então, em vez de você ligar e percorrer aquela URA enorme, cheia de opções, um beco sem saída, enfim, você fala, quero fazer uma troca, né? E o mecanismo de inteligência artificial vai te guiar a partir dali, né? E pode resolver o seu problema sem envolver um humano, sem matar o canal voz. E ali ela identifica, inclusive, se a gente já está falando de uma crise, né? Porque o tom de voz, a percepção emocional ali, para uma inteligência artificial captar, é muito preciso, né? Exato. Então, eu não falaria nem de novos canais, mas eu falaria da IA jogando vários canais, de maneira conectada, entendendo o que já foi falado, escrito, dito em outros canais e reagindo no canal que o cliente tiver. Esse exemplo que você deu, multimodal, ele remete aos agentes de IA, né, em várias proporções. E aí a minha pergunta aqui, qual é o desafio para que isso aconteça? Porque aqui, de novo, a gente está falando não mais de um ecossistema de uma só companhia, mas a gente está falando de vários ecossistemas que vão precisar, de alguma forma, se conversar ali para que esse agente ou essa IA multimodal consiga circular, né? Talvez a palavra seja interoperabilidade aqui. Qual que é esse desafio? Esse desafio ele vai passar por... tecnologia a gente tem para isso, mas sobre compartilhamento de dados ou não, como que você vê o desafio para chegar nesse estado da arte? Que seria? Eu vou te dar um exemplo, que eu acho que você vai adorar, que é a questão dos assistentes pessoais, né? Hoje a gente pega um assistente pessoal e a gente fala, é tudo coisa simples, né? O que a gente pergunta para ele, para Alexa, para Siri e assim por diante. Vai chover hoje? Quem ganhou o jogo ontem? Né? Que horas são? É tudo coisa simples. Mas vai chegar um momento que a gente vai virar para esses assistentes pessoais e vai falar assim, minha senha de banco é essa, a minha conta é essa, gerencia a minha conta de banco, ou gerencia o meu cartão de crédito, né? E aí você vai ter o Walter Bot falando com o Visa Bot, né? Gerenciando tudo que eu estou gastando, assim por diante. Opa, isso daqui está fora do padrão, contestar, né? Fechou a fatura, conferir, pagar, né? Então, assim, é um avanço nessa questão do multimodal que você vai dar para um device poder de autonomia em seu nome. Eu estou dando uma procuração para o Walter Bot. Exato. E é isso que vai permitir que a Visa interaja com essa tua versão. E aí que está que para mim, assim, nos próximos 2 anos a gente vai começar a lidar com isso, que é o desafio das marcas, que se antes, quando o Walter entrava em contato e você tinha a oportunidade de fidelizar o Walter, entender, perguntar alguma coisa, ofertar alguma coisa, assim por diante, o Walter não vai ligar mais. Quem vai se relacionar com as marcas é o meu robô. É o Walter Bot falando com o VisaBot, tudo acontecendo ali, e as empresas vão perder esta conexão com os seus clientes. E elas vão ter que se reinventar, buscar novas maneiras de interagir com o consumidor, porque aqueles momentos não vão existir mais. Aqui é interessante que entra uma disciplina que ela está direta e indiretamente ligada com o seu trabalho, que é o marketing, o branding, por aí vai. Isso é para quem trabalha no marketing, construção de marca, isso tem um lado assustador, mas tem um outro lado ali do desafio, né?
Quais os caminhos possíveis aqui? Porque é inevitável, não é se, é quando, né? Quando que a gente vai ter esse cenário de... Tanto que quando a gente começou, quando a Alexa se popularizou um pouco mais, a gente já discutia isso, né? A ideia do algoritmo, conversando com o algoritmo, e aí a relação da pessoa com a marca. Por onde vai passar essa relação, né? Para eu chegar como marca no Walter, não no Walter Bot, mas no Walter real, assim, quais são os caminhos que a gente já começa a enxergar aqui, ou talvez de empresas que estão construindo algo nesse sentido? Olha, eu acho que o primeiro passo é que hoje, eu não sei se você tem essa sensação, mas a gente ainda recebe muita comunicação massiva. Muita. Muita, né? Em todos os canais, né? WhatsApp, SMS, e-mail, é muita comunicação massiva. Eu acho que as empresas vão ter que se forçar muito mais a mandar mensagens individualizadas, personalizadas, aquele conceito de hiperpersonalização, para poder gerar relevância, né? Porque hoje muito disso é simplesmente jogado no lixo, né? E a hora que o atendimento, né, o CX começar a passar comunicação bot com bot, eu estou perdendo ainda mais. Então, assim, eu vou ter que saber me comunicar de maneira super assertiva com o paciente, a mensagem certa, na hora certa, no contexto certo, para poder gerar relevância, porque senão eu não vou gerar. É interessante. Já melhorou, mas, por exemplo, a gente está gravando aqui, estamos falando várias palavras-chave aqui. Quando eu terminar de gravar, eu olhar meu celular, meu e-mail, eu vou ter, se a gente estivesse falando aqui sobre o mercado automotivo, que já aconteceu, né? Eu vou ter ali oferta de carro pelos próximos dias, assim, mesmo sem estar no momento de trocar de carro. Mas sabe o que é interessante aqui? Agora a gente está falando de novo de comportamento. Até o nosso comportamento como consumidor ele passa a ser moldado. Porque, por exemplo, hoje eu gosto de tênis, né? Então eu tenho ali um momento dopamina. Não, eu quero escolher esse tênis, eu quero comprar esse tênis. Eu quero provar esse tênis. Então, a gente tem ali alguns rituais de consumo. Por outro lado, tem aquela compra mais burocrática, mais repetitiva e por aí vai. Até isso tem impacto, né? Começo a fazer a gestão do que é... Não, nisso eu quero estar envolvido... Nisso eu tenho ali já uma interlocução. Eu acho que as experiências sensoriais presenciais, elas nunca vão ser substituídas, né? Aquelas transacionais, né? Eu acho que tem um paralelo ali. A gente acabou de falar do atendimento, que 80% talvez seja resolvido por IA e 20% vai ficar com o ser humano. Eu acho que nesse nosso dia a dia, o transacional é bem capaz que seja resolvido de maneira transacional e através de IA. Mas aquele 20%, que é o sensorial, a gente vai querer ir na loja, experimentar, provar, cheirar. Isso vai continuar vivo. E tem que ser, de novo, cada vez mais relevante, cada vez mais assertivo. É interessante que o sensorial não é uma regra, mas o sensorial ele sugere o tempo do ser humano ali alocado, né? Não é uma interação de baixo valor, é uma interação de altíssimo valor. Esse é o ponto. Então você, até na ideia de um produto específico, vamos pegar carro, que talvez é um produto ali de alto valor agregado, até a lógica dessa pessoa que operacionalizou ali uma parte para IA, mas está ali, ela precisou mudar o repertório dela sobre o carro, né? Sobre os perfis de quem compra carro e por aí vai. É um desafio em várias camadas e, de novo, né? Ele passa por muitos perfis e muitas áreas aqui. Só para a gente fechar essa parte do multimodal, eu tenho uma curiosidade. Eu falo muito com o banco. O setor financeiro como um todo ele é bem representativo, né? Em termos de uso, investimento em tecnologia. Fala-se muito sobre o conceito de tela branca, né? Quando você pega um aplicativo... Ao invés de eu fazer uma jornada que o banco estabeleceu para mim no aplicativo, eu tenho a tela branca, que é quase o exemplo que você deu da voz. Isso está muito distante, não está muito distante? Sabe, essa fluidez de imaginar uma jornada totalmente desfragmentada ou desconstruída do que a gente tem hoje? Pacete, é fato que as empresas não têm mais controle sobre a jornada do consumidor. Isso é fato, né? O consumidor ele realmente vai escolher o canal que ele vai interagir com a marca, a hora que ele quer interagir,
E se de lá ele quiser seguir por outros caminhos, é ele que determina a sua jornada. E então, isso já é uma realidade, né? Isso é uma Em realidade. muitos apps eu já tenho uma jornada baseada no meu... Exatamente. Então, eu acho que a inteligência artificial ela vem para ajudar a coletar tudo isso que está acontecendo com o consumidor, seja qual é o canal que isso aconteceu, ter a inteligência de dar o segmento nessa jornada, nessa maneira aleatória, randômica, assim por diante, e por vezes até abastecer uma experiência física, né? No caso do CX, por exemplo, a IA ela cumpre 2 papéis, né? Talvez até mais, 3 papéis. Mas o primeiro, obviamente, é lidar, né, ali no front com o consumidor, mas depois tem um papel por detrás que é quando isso chega para um atendente, como que a IA abastece esse atendente de insights, de coisas para dizer, coisas para sugerir, próxima ação, assim por diante. Mas para isso ela tem que saber coletar tudo o que está acontecendo para poder abastecer ela própria ou um agente para dar seguimento nessa jornada tela branca que você falou, que é imprevisível. Mais um outro conceito interessante que você trouxe aqui, a ideia do copiloto, né? É interessante. A inteligência artificial ela tem muitas... Ela se desdobra em muitas atividades, mas é a IA te suprindo de informações que você vai... e aí você, humano, vai pegar essa informação e transformar num valor agregado, né? O que eu conheço sobre você, o que eu conheço sobre a tua jornada e por aí vai. É que o copiloto na indústria de CX, de atendimento, ele tem uma dimensão muito maior, né, de que simplesmente guiar. Paciente, a maior dor dos grandes varejistas, grandes operações de atendimento, assim por diante, é a rotatividade nas suas operações. Muitas vezes você pega um banco, o varejista tem lá 2.000 PAs, 2.000 agentes trabalhando ao mesmo tempo, né? Qual é a velocidade que esses agentes entram, são treinados, ficam na empresa e vão embora, né? É uma área que a gente fala que assim, não é para muitas pessoas não é um sonho de vida querer trabalhar ali como atendente, muitas vezes é um segundo emprego, é emprego temporário, eu faço faculdade à noite, eu trabalho durante o dia, enfim. Então, as empresas elas sofrem muito com o churn, com a rotatividade nessas posições, né? Então, é um ciclo que é impressionante, assim, está sempre treinando, sempre contratando, porque está sempre saindo, né? O copiloto, mais do que guiar, ele diminui esse ramp-up dos agentes. Então, se um agente antes, um atendente antes, ele precisava de semanas até ficar produtivo, até saber todos os processos, o que dizer, o que falar, assim por diante, com o copiloto, pegando na mão desse cara que acabou de começar, ele consegue ser produtivo muito mais rapidamente. Então, não é a IA jogando só um papel de empatia, qualidade, ou de dizer o que fazer, mas é resolver um problema de negócio, que é a rotatividade dos agentes. E que representa altíssimos custos, impacta em eficiência também e por aí vai. Walter, mais 2 perguntas para a gente terminar. Antes da reflexão que eu faço ali no final, essa pergunta aqui ela tem a ver um pouco com o que você falou das vagas, né? Aquelas que eu vou substituir, aquelas que eu vou reinventar, aquelas que vão surgir. E aí a gente vive um paradoxo, especificamente aqui no Brasil, porque ao mesmo tempo que a gente está falando aqui de inteligência artificial e às vezes uma perspectiva de substituição, a gente tem um déficit de vagas, principalmente em tecnologia, que ele continua aí, né? Esse déficit... E aí aqui até uma visão de oportunidade para quem está olhando agora um pouco mais para a tecnologia. A gente vai resolver esse déficit, ou a IA vai resolver, ou vai ser já esse déficit, essas vagas que estão aqui, que precisam ser preenchidas, elas já vão ganhar uma nova configuração. O que você enxerga esse paradoxo, né, entre o déficit e o momento que a gente está vivendo? A IA ela tem o poder, como outras revoluções tecnológicas lá atrás, pega a Revolução Industrial, por exemplo, de romper a indústria e reabastecer a indústria. Então, se hoje você fala de mecanismos de IA
que vão gerar código, né? Ou que estão desenvolvendo soluções, ou que estão melhorando a produtividade dos programadores, isso os libera para se dedicar a evoluir o próprio mecanismo de IA ou construir novas soluções de IA. Então, é uma balança que você desrompe de um lado para abastecer do outro, né? Então, assim, eu acho que esse déficit de profissionais de tecnologia, de novo, não é uma coisa nova. A gente ouve isso há muito tempo, né? Seja quanto lá atrás do bug do milênio, seja por causa da internet, enfim, teve-se alta demanda por profissionais de tecnologia, o mercado foi se corrigindo e eu acho que a IA também vai se corrigir quanto à demanda e oferta. Walter, para terminar, e aí você tem quantos anos aí de experiência na tecnologia? Eu não vou falar. Vai uns 10, vai, uns 10. Tá bom. Você já viu muita coisa, o exemplo que você deu, né? Você vivenciou transições ali muito importantes. Eu queria fechar com uma reflexão sobre o papel da liderança. E a liderança que não só um C-level, mas uma liderança que tem ali uma responsabilidade, que tem uma equipe, que precisa pensar todas essas camadas que você trouxe aqui. O que você diria hoje? Não só o que você já aprendeu até aqui, eu acho que vivenciar essas transformações te dá um pouco mais de pé no chão, né? A gente começou falando sobre hype, mas um líder hoje, uma liderança, qual é o grande desafio que ela tem aqui, para além do óbvio, né? Para além de olhar para a equipe e entender o que é eu gostei do termo, né? O que é uma interação de baixo valor, o que é de alto valor, qual que é o desafio do líder hoje? Pergunta de milhões. Pergunta de milhões. Resposta, vamos ver se chega lá. Eu acho que o desafio do líder hoje é sair de trás da mesa, né? Eu acredito muito no líder que se envolve com o dia a dia da empresa e também aquele líder que vai para a rua. Aquele líder que dá a cara em nome da empresa da porta para fora. É aquele líder que, às vezes, tem uma crise e ele é o cara que vai se expor, que vai ajudar a resolver. É aquele líder que escuta o consumidor, e não fica tomando decisões só baseado no que ele acha, no que ele pensa, assim por diante. Acho que a liderança hoje em dia demanda porta para fora. É interessante que eu estou lembrando, enquanto você falava disso, estou lembrando aqui de vários perfis de CEOs, né? O quanto mudou o perfil do CEO, da CEO nesse contexto, né? Se antes você via um CEO ali, às vezes, distante, né? Ou aparecendo em momentos muito específicos, hoje você vê CEO discutindo com startups, você vê CEO trabalhando em MVPs, é muito interessante isso, né? Outro dia eu estava conversando com um colega que trabalha numa startup, né? E ali no meio de todo mundo, enfim, ele falou assim, pô, que saudade de ter a minha sala. Eu falava assim, não, cara, você não pode ter saudade da tua sala. É o contrário, né? Você tem que ficar aqui no meio, suando, respirando o ar da empresa, entendendo o que está sendo falado, o que está acontecendo, sentir o coração batendo, entendeu? Nada do líder que fica na sua sala. O líder tem que ficar ali no meio do dia a dia. É interessante. E esse é um assunto que a gente já fala há muito tempo, né? Mas, de novo, ele é comportamental e cultural, né? Na prática, uma coisa, na teoria, uma coisa, na prática é muito mais complicado. Querido, obrigado. Acho que é difícil resumir aqui uma transformação que vai mudar a nossa vida de uma forma muito relevante. Já mudou, na verdade, mas eu acho que você trouxe pontos importantes aqui e mostrou também a complexidade hoje, o quanto a gente precisa considerar a particularidade de cada empresa, de cada segmento. Ou seja, tem um processo tecnológico acontecendo, mas não existe uma regra que serve para todo mundo, não. Acho que cada um vai ter que pensar ali no seu ecossistema. E é muito bacana porque a gente está vivendo um momento único, né? Eu sempre falo para o pessoal que eu converso, falo assim, nós estamos vivendo um momento que ninguém nunca viveu, de uma tecnologia exponencial, de uma coisa que vai transformar muito a humanidade como um todo. Então, tem muita gente que fala assim, pô, mas aonde a gente vai parar? Não sei, ótimo, vamos continuar, vamos remando com o que a gente tem na mão, vamos inovando, vamos fazendo, sem pensar onde isso vai parar. Vamos viver.
Essa resposta a gente nunca teve, na verdade, né? Nunca teve. A gente sempre fez essa pergunta, mas essa resposta a isso gente aí. nunca teve. Querido, muito obrigado. Imagina, prazer. Obrigado pela presença aqui no Tech for Business. Eu conversei com o CTO da Zendesk, que explicou muito além da Zendesk aqui, como que é esse ecossistema de tecnologia, CX, consumo e por aí vai. Você que está chegando agora tem uma série inteira aqui para maratonar, de conversas como essa, falando sobre segmentos específicos, sobre C-levels específicos. E você que já está aqui habitualmente com a gente, obrigado pela presença e nos encontramos no próximo episódio.